Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma live da quarta-feira. Vamos falar um pouquinho aí sobre gestão, liderança, assuntos fortes, mas tratados de uma forma bem leve, bem descontraída aqui conosco, esperando o nosso convidado, um amigo de longa data, já foi nosso atleta, hoje desempenhando aí suas atividades como advogado e professor da nossa Univale. Só esperando ele entrar aqui para a gente poder dar prosseguimento. Se você quiser interagir conosco, por favor, faça a sua pergunta, fique à vontade. Vamos só esperá-lo entrar aqui conosco, que já vamos iniciar aqui a nossa live. Já estamos aqui chamando a nossa conexão. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Grande Zé, tudo bem, meu amigo? Eu estou bem, e o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Espero... Tirando a minha falta de cabelo, estou ótimo. Não, mas isso tem conserto hoje, não se preocupe. Hoje isso tem conserto hoje. Porque a época que eu te conheci, você tinha um cabelão. Tinha um cabelão. E não era qualquer cabelo, era um cabelo bonito, né, Zé? Ou era, pelo menos era bem cuidado, né? Pelo dono. Alexandre, um prazer tê-lo aqui conosco. É um bate-papo que eu criei há mais ou menos um mês e meio atrás e trago pessoas aqui de diversas áreas com diversos assuntos relacionados com liderança, gestão, carreira. E graças a Deus a gente tem muitos amigos, né? Muitas pessoas que desempenham aí várias funções muito importantes dentro da nossa organização como cidade, das nossas instituições. E você foi um insight que a gente teve aqui desde que resolvemos aqui os convidados e ficou de excelente tamanho. Queria aproveitar e deixar que você falasse um pouquinho da tua carreira, que para as pessoas aí que entrem tenham um pouquinho da noção disso aí. Legal, Zé. Eu quero agradecer o convite, muito obrigado pelo carinho e pela gentileza de poder participar com vocês. Tenho acompanhado em algumas oportunidades as lives, é muito legal nesse tempo que a gente tem que necessariamente inovar, né? E deixa eu só arrumar aqui. Fica tranquilo. Inovar e levar conteúdo para as pessoas e fazer a roda continuar girando, vamos assim dizer. Perfeito. Então eu agradeço a gentileza, a Deise também, dois amigos de longa data, né? Eu tinha 16 anos, É isso aí. Eu tô com 40. Olha só quanto tempo de amizade, hein? Que legal. Mas eu sou advogado, eu sou professor universitário, sou mestre em Direito, eu leciono aqui na Univale, na Universidade do Vale do Itajaí, já lecionei em outras universidades, em outras cidades aqui de Santa Catarina, mas hoje eu tenho a minha dedicação exclusiva à Univale. Leciono na graduação, leciono na pós-graduação e leciono também como professor colaborador no mestrado em Gestão de Políticas Públicas aqui da Univale. E sou advogado, né? Atuo como advogado e assim, amo a docência, amo a advocacia. Esse é o nosso mistério, o meu métier é esse. Eu estou envolvido com isso tudo, né? E exige muito de nós, exige muito, é uma construção. Isso não aconteceu, não acontece, as coisas não acontecem como no esporte, como em tudo na vida, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ela é uma construção. E eu costumo dizer sempre para os meus alunos e nas minhas falas que eu prefiro que os passos sejam pequenos, mas sejam passos sólidos, sabe, Zé? Passos sólidos. Que em alguns momentos talvez seja necessário dar até um passo para trás, mas que seja exceção. Isso seja exceção. Mas que os passos sejam pequenos
mas sejam passos sólidos. Isso é muito importante. Então, este é o Alexandre Pris. Que legal. Também vale destacar que o seu pai também era uma pessoa... O teu pai também era advogado, não, Alexandre? O meu pai é Ah, é advogado, advogado, desculpa. ele tem 85 anos, ele já foi jubilado com a carreira toda da advocacia, e, e eu, por acaso, eu não queria ser, no começo eu não tinha isso como pretensão, né? Não era meu foco. Eu tinha um outro objetivo, mas nós, em termos de carreira, eu também acredito que as coisas se ajustam, as coisas se acomodam, novos sonhos se abrem, portas que se fecham, portas que se abrem. Então, dentro desse rearranjo, vamos assim dizer, eu me identifiquei muito com o direito, eu gosto muito do direito, e foi assim, uma realização poder ser advogado, poder ser professor universitário. E professor universitário é aquela, assim, na advocacia nós entramos na consultoria, no litígio, muitas vezes, né? No litígio, essencialmente, mas na docência, como professor, você tem uma influência muito legal na vida de muita gente, você consegue passar aí muita coisa boa. Isso é fundamental, né, Alexandre? Deixar marcas. Eu acho que a gente está numa história na vida que a gente tem que deixar marcas, principalmente quando escolhe a docência como um processo. E a gente que eu também trabalhei durante muitos anos como professor do Unificado, tive algumas passagens pela Univale como professor substituto também universitário, e isso nos dá uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade, eu acho que isso é uma responsabilidade. E essa responsabilidade você tem que entender que hoje, né, eu também eu comecei com minhas palestras, tentando colocar toda a trajetória do esporte que eu tive ao longo dos anos, junto com a minha faculdade de administração, que também me deu um suporte muito grande. Então, hoje, gestão é a minha grande... como é que eu posso dizer para ti? É minha grande alegria. E aí junta bastante esporte, corporativo, enfim. E hoje a gente percebe que quando a gente era treinador, a gente também fazia esse mesmo papel. E hoje a gente só consegue colocar, né, para o mundo corporativo, que está cheio de jovens também ingressando aí no mercado, e isso é importante. E aí eu aproveito esse gancho e faço uma pergunta. O que o esporte, você que jogou com a gente nas primeiras gerações do voleibol da cidade, até eu estava conversando, o Giba estava dizendo assim, ele vai falar de mim. Eu assim, não, com certeza vai falar e vai falar muito bem. O que o esporte deu para a tua carreira hoje que você construiu? Pô, Zé, isso é uma emoção falar disso. Eu sou muito emotivo, né? Então, ali, eu terminei, só uma coisinha do meu pai. O meu pai é fundador do Colégio Faial, sabia? O meu pai show. é fundador do Colégio Faial e passou muita dificuldade por conta disso, né? Na época vivia um regime militar e ele e um grupo de 9 corajosos foram lá e fundaram o Colégio Faial. Foi assim, é um marco, é o orgulho da vida dele, né? Só para deixar registrado aqui que eu quero mostrar depois isso para ele e ele vai ficar muito feliz. Ótimo. Então, Zé, assim, ó, o esporte, cara, eu fico emocionado de falar, eu te digo assim com toda a franqueza. Eu tive grandes mestres, não estou puxando o teu saco aqui porque nós estamos na tua live, mas eu tive o Giba, sem dúvida, o esporte determinou. Eu nunca me esqueço o Giba falando assim, ó, eu sempre falo isso para ele também, porque nós temos o professor, o mestre, você, Zé, o Giba, o André, o James, aquela equipe técnica, um grupo maravilhoso que nos conduzia, sabia muito bem quem tem talento, quem é esforçado, em termos físicos, em termos emocionais, e uma série de critérios. Então, já sabia dali quem poderia. Claro que tem aquele que surpreende, que é extraordinário, que muda a história, mesmo sendo baixinho, consegue jogar muito bem, mas o treinador já tem aquele olhar clínico. E o Giba falava para nós, olha, vocês são excelentes, mas vocês não podem parar de estudar, porque vocês não sabem o dia de amanhã. O voleibol é muito legal, o voleibol é muito importante, mas vocês não podem parar de estudar. Aí o Giba deixa uma marca na gente. Aí vem o Zé e fala assim, ó,
vai lá, Alexandre, tu vai virar essa bola, Alexandre, tu não vai desistir. Aí o Zé também deixou uma marca no Alexandre. Aí vem o André e fala, enfrenta ele, Alexandre, enfrenta. O André deixa outra marca. E aí vem o James e fala, calma, Alexandre. E aí deixa, ou seja, o Zé, o A, o B, o C, o esporte deixou marcas em mim. Então, horas mais ousado, horas mais prudente, horas mais imprudente também, o esporte deixa marcas na construção do nosso caráter, Zé, na construção das nossas emoções, na nossa construção física. O esporte é essencial. Eu sempre digo, quando nós estamos passando algumas dificuldades jurídicas, eu consigo transferir do esporte para dentro da minha carreira. Por exemplo, o ciclismo, que eu também gosto. Pô, o ciclismo tem horas que tu tá cansado e tu tem que ficar ali pedalando mais 2 horas. Pô, o sujeito tem que ter uma paciência, resiliência para ficar. No vôlei, a capacidade de não se desconcentrar e continuar focado naquelas jogadas, na velocidade, sacar forçado, Zé, quando o match point é do outro, Zé. Isso marca a nossa vida, isso constrói o nosso caráter, isso constrói as nossas decisões, isso constrói as nossas emoções. Então, o esporte, Zé, deixou muitas marcas. A questão da raça, eu sempre, tu lembra, né? Eu era até meio confuseiro, né? Na quadra, né? No excesso de raça, vamos assim dizer, mas eu era muito aguerrido. Excesso de vontade. Aguerrido, isso me deixou... Eu sou assim com as minhas coisas, eu sou aguerrido, e isso foi construído lá no esporte, Zé. Então, o esporte é essencial. Ele deixou essas marcas da raça, do ser aguerrido, da resiliência, do sofrer um pouquinho e saber virar o jogo no sofrimento. Você consegue, até para famílias, Zé. Isso, nas questões familiares, nas dificuldades que todos nós enfrentamos, de toda ordem. O Roger de Timbó lembra até hoje. É verdade. Meu amigo. O Zé que me provocou ainda. Alexandre, a gente tem que virar, né? Virar a bola, né? E o cara era um armário. Aí eu era menor. O Zé falou assim, Alexandre, tu mira aquela linha lá do ginásio. E tu bate lá em cima. E eu fiz e acertei e tirei onda do cara e foi muito legal. É verdade. Mas essas são as marcas, Zé. Essas são as marcas do esporte. Eu gosto sempre de destacar com quem praticou alguma coisa, porque a gente sabe que o atleta profissional ele é um funil para se tornar um atleta profissional em qualquer modalidade, é um funil muito grande. Mas até você chegar muito próximo desse funil, que grande parte das pessoas chegam muito próximos do funil, as marcas que o esporte vai deixando são marcas que ele vai levar para a carreira dele, né? Para a carreira profissional e para a vida. Que eu acho que isso que é fundamental nesse processo do esporte, que a gente que passou por todos esses caminhos e teve a possibilidade de trabalhar com tantos jovens, é muito importante. Então, eu gosto sempre de destacar quem teve alguma atividade porque, às vezes, como você falou, às vezes é o próprio ciclismo que torna um lazer, mas, ao mesmo tempo, gera uma competitividade contra você mesmo. Enfim, você tem ali uma série de coisas muito legais. Agora, mergulhando no teu mundo do direito, como é que a profissão está nesse momento, dentro desse processo de pandemia? O que você projeta nesse momento aí, de vários ângulos? Assim, Zé, a advocacia, como todos o ramo jurídico, né, vamos assim dizer, ele foi gravemente atingido, né? Desarticulou a economia, a pandemia desarticulou a economia, então, efetivamente, foi atingido. Muitos advogados passando por bastante dificuldades, todos os advogados se rearranjando, se reinventando, mas os problemas jurídicos são cotidianos. Então, nós tivemos a grata satisfação da nossa OAB ser também uma grande parceira, a OAB de Santa Catarina, a OAB de Itajaí também, parceira com os advogados, dando suporte nesse momento. A Caixa de Assistência aos Advogados também esteve junto, está junto com os advogados nesse momento. Mas, assim, te digo que as pessoas hoje têm medo de sair de casa, né? Então, nós temos que atender a muitos clientes pelo sistema, pela internet, né?
Em alguns casos, nós atendemos pela internet. Os tribunais já estão fazendo as sustentações orais, audiências pelo sistema também remoto, que nós chamamos, né, sistema Sim. online. Então, isso teve que ser adaptado. Então, advogados com equipamentos melhores. Então, já é um desafio financeiro. Diminui também clientela, muitas vezes, porque as pessoas seguram para fazer os seus investimentos, seguram a onda, como nós falamos, né? Esperam para resolver alguns problemas que talvez não sejam tão urgentes, mas que precisam ser resolvidos em termos jurídicos. Então, elas esperam um pouco mais. Isso, querendo ou não, atingiu a advocacia sim, tá? Alguns advogados passando alguns problemas, mas é momento de se reinventar, né, Zé? Essa é a palavra-chave, talvez, né? É o que a gente vem percebendo em todos os ramos da economia, no mundo inteiro. E palavras, né, frases que estão no momento, que é pensar fora da caixinha, é Isso. o novo, o novo normal, enfim. E você acredita que, mesmo com acabando esse processo de pandemia, algumas marcas desse processo que está acontecendo agora vai causar marcas no futuro? Por exemplo, as videoconferências, os trabalhos online. Exato. Você acha que isso permanece? Como é que você pensa mais ou menos essa Não, situação? perfeito, em diversos ramos, né? Na educação também, na educação, no direito. Eu penso que uma coisa foi legal, tá? Uma coisa foi legal nisso tudo nós vermos que aquelas reuniões, muitas vezes que nós fazíamos presenciais, isso vai ser abolido. Isso é um ponto positivo. Isso é uma marca positiva. Algumas audiências, elas não podem ser feitas, no meu entendimento, Certo. no formato virtual. Por quê? Por conta do que se discute, a relevância. No direito, na maior parte das ocasiões, nós devemos ter o contato, o juiz, o promotor, o desembargador, o ministro, o advogado. É essencial que tenha esse olhar. As audiências presenciais são insubstituíveis, né? Mas aquelas coisas mais simples vai marcar e já marcou, tá, Zé? Audiências de conciliação, audiências com não tanta controvérsia, com o direito menos complexo, isso tudo eu penso que vai ser atingido e vai ficar no virtual. As nossas reuniões, que muitas vezes são reuniões que nós ficamos falando e perdendo tempo, muitas vezes nós temos que reunir advogados de vários lugares para resolver um problema mais complexo. Então, vem advogado de Jaraguá do Sul, advogado de Itajaí, advogado de São Paulo. Aí precisa fazer uma reunião que, poxa, pelo sistema agora online, o remoto, as tecnologias estão muito avançadas. Isso, em definitivo, foi uma oportunidade, Zé, para nós utilizarmos. E aí foi testado e foi verificada a sua eficiência. Então, isso fica. Agora, os atos do processo dentro de fórum, de tribunais, aí com todo respeito, né, quem entende de forma diferente, eu penso que não deve migrar tudo assim para virtual. A presencialidade é essencial. Em processos criminais, em que o juiz tem que ver o réu, as partes têm que estar... o olhar é muito importante, o sentir o outro é muito importante, o acesso ao cliente é essencial na advocacia. Então, deixará marcas para aquelas coisas mais simples. As coisas mais complexas, eu sou uma voz no sentido de que nada substitui a presencialidade, sabe, Zé? E eu vou usar esse gancho teu, que eu usei essa pergunta para a gente falar. Eu gosto muito de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento, leituras corporais. E aí a gente vai falar de gerações, que também é um assunto que eu gosto bastante. Você passou com certeza, você teve vários contatos com gerações de várias épocas. O que você entende que o profissional do direito, ele, lógico, esse mais jovem está muito conectado, nasce conectado, grande parte dessa geração abaixo de 20, de 30 anos já nasceu já com a conexão, já com a virtualidade, já muito presente. O que você entende que agora eles se adaptaram mais rápido, que é óbvio, porque já tinham uma certa conectividade com esses processos virtuais,
Mas, como você falou, algumas coisas vão ser no presencial, vão ter que ter o contato, principalmente como você falou, a questão penal, algumas questões cíveis, enfim. O que tu diz que, o que esse profissional, esse advogado, esse jovem advogado, o que ele precisa? Porque a virtualidade está aí, vai ficar em determinados casos. E o que você entende para esse novo profissional? Quais são qualidades? Faz um apanhado aí, que eu acho que você é a pessoa correta para dar esse raio-x desse, não vou dizer novo advogado, mas um advogado anos 2020. Assim, ó, o direito já há alguns anos vem sofrendo assim, muito tempo, né? Uma grande transformação. E nós da Univale, nós já temos esse perfil e nós temos trabalhado nesse sentido, a OAB de Santa Catarina, do advogado hoje, novo ou com mais experiência, exige-se a inovação. A palavra-chave, né, para tudo tem sido a inovação, mas no direito, Zé, assim, nós já temos robôs atuando, softwares, inteligência artificial, nós temos jurimetria. O que é isso? Um software consegue ler decisões judiciais, vamos falar assim numa linguagem simples, Certo. e traçar uma estatística. Ó, acidente de trânsito, fulano bateu atrás do carro do Beltrano. O computador já faz um rastreio de decisões judiciais, já traz percentual, ou seja, nós já temos robôs atuando. Então, o profissional do futuro, todos nós estamos mergulhados nisso. Então, o que exige de mim, né? Alexandre, que já está, ou aquele advogado que tem 30 anos de experiência ou de 2 anos de experiência, saber que não será mais permitido o trabalho, como é que eu posso dizer, repetitivo. O trabalho, aquilo que é repetitivo, todo mundo faz. O diferencial vai ser o artesanal, ou seja, entender os fenômenos jurídicos, resolver os problemas de forma mais inteligente, trazer as pessoas para o acordo, ter a empatia para entender o problema lá do outro e tentar resolver extrajudicial. Então, há processos que não cabe essa extrajudicialidade resolver fora, mas uma grande quantidade cabe. Então, o profissional do futuro não vai mais se admitir trabalho repetitivo como nós tínhamos até pouco tempo aí. Certo. O fulano quer fazer tal... é um advogado que se especializou em tal coisa. Faz pesquisa, o computador está resolvendo isso. A medicina foi atingida hoje, e eu falava com um colega médico, ele falava, Alexandre, esses médicos que leem os exames, os que interpretam os laudos, isso o computador vai fazer. Então eles têm que se reinventar, né? Porque vai perder o nicho. É a mesma coisa o advogado. Se o advogado continuar a fazer trabalhos mecânicos, trabalhos manuais, trabalhos repetitivos, trabalhos que a máquina resolva, isso aí está fora. Essa é uma marca, tá? Então, o que vai exigir? Empatia, inteligência, sacada jurídica de como resolver o problema, entender o problema do outro. Isso é o essencial. Ter esse know-how, ter essa inteligência jurídica, que eu chamo, para não apenas ser mecânico, mas oferecer soluções inteligentes. Que talvez a solução inteligente não seja ir para o judiciário. Eu sempre digo, né? Quando tem em alguma... A minha área de atuação é direito público, mas eu já atuei em direito de família, por exemplo. E esse é um direito que o advogado... Thaís, um abraço para a Thaís, está falando ali. O direito de família, o advogado tem que tentar de tudo um acordo. Porque pensa, o sujeito vai para o judiciário, o processo é demorado, as partes ficam cansadas da espera. Então, é necessário muita inteligência jurídica, empatia, entender o outro, entender o problema. Quando o advogado tem essa postura, aí eu vejo que ele está nesse novo tempo. E, claro, dominar as tecnologias, né? Dominar as tecnologias, isso é essencial. Que todos nós sabemos um tanto, mas sempre tem surgido coisa nova, né? Não, realmente. Aproveitar aqui para agradecer as pessoas que estão conosco. A Leila, eu acho que é uma conhecida sua, a Leila Tatiana, se eu não me engano. O Matheus, amigo, nosso treinador agora, o Ricardo, meu amigão lá do trabalho, a Nelise, prima, Daniela,
enfim, o J. Tem Gabriel, o ex-aluno, tem Bruno, ex-aluno aí. tem uma galera que tem bastante gente aqui. Ó, tem o... Desculpa, Ó, que legal. o Clóvis, um amigão meu também lá de Balneário Camboriú, um excelente gestor, o Luciano. Enfim, temos que dar crédito que as pessoas que estão aqui tentando, nos prestigiando e, ao mesmo tempo, né, a gente podendo interagir com eles. Quem quiser fazer perguntas aí, fique à vontade. É um grande bate-papo. Ó, tem até o Luciano Cani, lá de Jaraguá do Sul, meu amigo. Tenista, meu amigo. Ó, olha só, reconheceu que eu também... Eu joguei tênis, mas aí foi muito... Isso foi... Muito ruim eu sou no tênis. Max também aqui conosco, um jogador fantástico também. Enfim, o pessoal que gosta de papos variados. Isso que você está falando vem em encontro aquilo que eu venho conversando bastante, porque os momentos criam palavras, né? Criam modismo, né? E hoje se fala muito nas soft skills, que são tudo que você falou, na empatia, na inteligência emocional, enfim. Mas, na verdade, isso sempre foi muito importante. Só que agora, você colocou uma coisa que eu participei de um seminário ao final do ano, que tinha foram 20 palestrantes fantásticos do Brasil. E todos eles, diversos assuntos, grande parte era sobre vendas, sobre comportamento de vendas, comportamento do ser humano com o seu meio, em diversas áreas. E uma coisa que eles me falaram que só reforçou aqui, eles falaram assim, ó, a inteligência artificial está aí. Um exemplo interessante da inteligência artificial que você fala, que eu não sabia que no direito também tinha esses programas. Ele falou assim, que o Bradesco tem uma inteligência artificial que se chama Bia, né? E ele falou assim, pô, aí tu começa lá com a Bia, eu quero uma pergunta. Aí ela diz sim ou não, para cima ou para baixo, porque a inteligência artificial ainda ela é muito travada, ela ainda tem uma linha ela não tem muitas aberturas. Aí ele diz que no final, quando a Bia não sabe, ela diz assim, fale com o seu gerente. Então, a inteligência artificial, ela ainda é muito nova, ela é muito quadrada, como você falou, ela trabalha muito com números, com padrões, e o ser humano é fora dos padrões. O ser humano tem vários padrões. Ele citava um outro exemplo que daqui a pouco vai ter um carro sem motorista. Mas, cara, ele trabalha para quem? Para pessoas. E pessoas são sentimentos, são ações, é interação. Mesmo esse momento que nós estamos na virtualidade, de uma forma mais longe, mas ao mesmo tempo que você foi muito pontual. Você foi muito pontual. Essas outras qualidades vão fazer a diferença no mercado. Porque, como você falou, tem uma frase que se você sempre fizer as mesmas coisas, naturalmente você terá os mesmos resultados. Então, é uma questão lógica. Então, o que você coloca é muito pontual e faz muito sentido, principalmente para o direito, porque até então o direito parece uma coisa muito, apesar das leis, né, serem, eu vou usar essa palavra, um pouco abertas em determinados casos, eu acredito que assim seja, porque depende muito de interpretações, e a interpretação é humana. Exato. E eu acredito que esse novo advogado, como a gente fala novo, não é novo na idade, né? E sim no momento. Como você colocou muito bem. Não interessa se ele é um recém-formado ou se ele é um advogado de 30 anos de carreira. Ele, da mesma forma, vai estar aí se reinventando para estar dentro do mercado da melhor forma possível. E como você falou, acho que você falou duas palavras que eu queria explorar um pouquinho mais, que é empatia e outra palavra que você que nós tínhamos conversado antes, que era sobre resiliência. São duas palavras que são muito utilizadas hoje, né, no mercado para todas as áreas, e eu acho que pode dar um feedbackzinho para mim, para nós, né, dessas duas palavras que você cita aí. Eu sempre digo assim, eu tenho usado essa expressão, eu sempre digo, porque eu falo muito, tá, Zé? Justo? Reforça? Eu falo muito em casa, a minha mulher tem muita paciência comigo, né? Eu falo muito na universidade, então eu estou sempre falando, né? Então, mas assim, empatia, essa capacidade que nós temos que ter, não só entender, mas vivenciar aquela vivência dificultosa do outro, ou seja,
Eu sempre digo que um jurista, eu falo isso para meus alunos, eu falo isso onde tenho que dizer, um jurista, um advogado, um promotor, um juiz, é essencial que ele tenha empatia. E não só empatia de palavra inerte, palavra fria, mas é essencial que o juiz, o advogado, saiba o que é pegar um ônibus, saiba o que é ficar num 0800, saiba o que é um problema familiar. E eu estou falando de coisas corriqueiras, porque a vida é assim. Então, é essencial que o jurista seja experimentado nessas coisas simples da vida, e não alguém que viveu dentro de uma bolha, sem nenhuma dificuldade. Então, quando eu falo em empatia, eu falo de alguém que tenta ao máximo. Talvez eu tive condições, o outro teve ou eu não tive, mas talvez eu tive uma melhor condição que eu não consigo imaginar. Então, eu tenho que fazer um esforço para vivenciar o que o outro vivencia. Isso é essencial. E o profissional que consegue fazer isso, ele tem melhores resultados em todas as áreas. Então, por exemplo, num problema familiar, num problema tributário, num problema criminal, seja o que for, o advogado, o juiz, o promotor, o ministro, seja quem for, o jurista, vamos usar a classe jurista, né? Certo. O jurista que já vivenciou isso de perto, sabe o que é a situação, ele vai ter um senso de justiça, um bom senso, e uma misericórdia, não no sentido religioso, mas de se colocar no lugar do outro, que ele já se colocou, ele já esteve. Então o julgamento dele é um julgamento, a interpretação dele é uma interpretação dizendo, olha, não é fria da lei, porque como você disse corretamente, a lei ela é aberta, ela é abstrata, nós fazemos interpretações. Então, eu sei o que essa pessoa está passando, eu sei que não é bem assim. Por isso que eu sempre brinco que nós temos que ter um tempo de advocacia para ser juiz. Tem que ter. E a Constituição já determina que são no mínimo 3 anos. Mas o juiz que é experimentado, isso não nega os juízes que passam logo, tá? Eu trabalhei com juízes que nunca advogaram e são juízes, assim, sensacionais. São juízes sensacionais. Mas eu sempre digo que é importante que o juiz tenha um tempo de advocacia, é importante que o jurista saiba o que o outro está sofrendo. Então, para os meus alunos, eu gosto de explicar que enfrentem as situações todas, enfrentem, tem que ficar no 0800, fica, tem que passar por... passe pela privação financeira. Meu caro, só dá valor ao ter quem já teve escassez. E quando você vivencia isso, e você consegue ultrapassar e ter uma boa condição, quando alguém bate a sua porta, você sabe o que é a fome do outro, porque você já passou fome. Então, é claro, eu não estou dizendo que nós temos que passar fome para poder entender, mas se isso acontecer, vai ser importante essa empatia, mas de vida, vivida, Zé. Isso é essencial. Tá? E a segunda palavra é a resiliência. Né? A resiliência que é a nossa vida. Tem uma frase também que me impactou muito, que quem consegue melhores resultados não são os mais inteligentes, mas sim os mais disciplinados e perseverantes. Porque assim, eu digo que, poxa, o que adianta, né? Uma grande inteligência nada e morre na praia. E eu faço isso para mim. Eu digo assim, não, se eu tenho alguma facilidade, eu não posso deixar que a facilidade mate, né, o permanecer. Porque o profissional vai ter os nãos da vida, os nãos profissionais. Por isso que é legal o tênis. Olha aí, ó, a gente faz o link com o esporte. Certo. No tênis, o meu técnico falava assim, Alexandre, a regra é errar. A regra é errar. Imagina, lança a bola, faz todo o movimento e saca. A regra é errar. Se tu acertou um saque, é muito legal isso. Então, o profissional do tênis, para ele chegar naqueles saques, nossa, ele é exaustivo. No vôlei, quando nós sacávamos viagem lá, cara, a regra é errar. Tu lança uma bola, tu faz um movimento e tu saca forçado. O que é mais provável que aconteça? Que erre. Tu chegou naquele resultado porque tu não desistiu dos nãos. E o que foram os nãos? Foi a bola na rede, foi a bola para fora, foi... Então, nós temos que aprender a receber não da vida. E pegar o não da vida, trabalhar consigo, que não é fácil, é muito fácil falar,
mas temos que saber passar o não, tem que engolir o não, trabalhar o não e vamos em frente. Isso é resiliência. Resiliência não pode ser uma palavra da modinha. Ah, eu sou resiliente. Então tá, então deixa faltar aí na mesa, vamos ser resiliente aí, né? Deixa eu receber o não de 3 clubes aí e continuar fazendo peneira. Isso é resiliência. Resiliência vivida, não resiliência só, né? Então, eu acredito, isso no esporte é muito evidente. Essa palavra, ela, como você falou, gosta-se de usar muito modinhas, mas o esporte é resiliência desde que você jogava, desde que eu joguei, sempre foi, porque a gente aprende principalmente a perder mais do que ganhar. Isso é fato e isso não que você tenha que ser perdedor, porque não é ser perdedor. E a gente, eu escuto isso que você fala, se conecta com uma frase que muitas pessoas desistem não porque perdem, é porque tem medo de ganhar. E isso é muito forte, entendeu? Que aí você sempre tem a sua desculpinha. Perdi mesmo, aí vou desistir, ok. E aí tem muito esse conceito, porque na verdade a pessoa não sabe o que quer ganhar, porque ele não quer investir, ele não quer dar todo o seu sangue. E isso, a gente sabe que hoje, num país como o Brasil, isso é importante, você que trabalha está na questão das políticas públicas, né, como professor, e você está muito bem calçado nesse sentido, de saber como hoje no Brasil as desigualdades fazem ficar muito longe essa questão da empatia. Porque hoje a gente tem um gap, né, muito grande entre a nossa massa de pessoas, de trabalhadores, aí a gente não é uma questão política, mas sim de pessoas trabalhadoras, pequenos empresários, enfim, e uma outra classe extremamente elitista que tem muito poder de decisão dentro desse contexto de país. E aí a gente fica realmente com esse problema de empatia. Eu não gosto de estar colocando situações políticas, porque eu respeito todas as vertentes, porque eu acho que esse que é o segredo, né? Da gente poder discutir, saber, respeitar todo mundo, mas eu acho que o que está acontecendo hoje é que as pessoas, como você falou, eu sou resiliente, eu já passei por uma dificuldade. Eu sou empático. Só que aí, na hora que a fila está grande, ele arranja um jeitinho de... Não, tem um amigo meu lá, eu vou tentar facilitar a minha vida. E é isso que esses discursos que não nos enganam mais. E a gente tem que estar muito preparado, e aí eu digo como profissional e como ser humano, de estar ultrapassando essas barreiras. Isso é fantástico. E o que você coloca é muito, muito importante. Porque, independente da profissão, as qualidades, elas são iguais para todos, para você tentar fazer a diferença, né? A Annelise está colocando que as pessoas não estão acostumadas a receber não, mas esses não faz com que você tente ou desista. Assim as pessoas se separam em grupos. Faz todo sentido, realmente. E nesse caso, você foi muito pontual. São coisas que eu gosto assim, de estar sempre pontuando, falando para as pessoas, porque dizer que passou por isso é uma coisa, né? Pensar que está naquela situação ou vencer é totalmente diferente. Lembra, Zé? Vamos trazer as marcas do esporte, Zé? Perfeito. Vai lembrar, eu teve um regional, olha lá, né? Em São Bento do Sul, que eu joguei uma naba. Eu joguei muito mal. E o André, você, o James, né? Sim. O James trabalha conosco na Univale. Cara, sensacional. Eu joguei muito mal e vocês falaram, Alexandre, esse não é o teu jogo. Esse não é o teu jogo. Estamos fazendo o link aqui com o esporte, né? Sim, sim. Esse não é o teu jogo. Lá naquele regional em São Bento, eu ia sacar, eu errava. Eu ia atacar, eu errava. Eu ia passar, eu errava. O André me tirou, me botou no banco. Eu era capitão do time, lembra? Eu falei, meu Deus, que vergonha, humilhado, né? No termos de esporte. E aí... Mas nós não usávamos a palavra da modinha, mas o Zé estava lá do meu lado, o André, o James, a Daisy. A Daisy me pegava na arquibancada e ficava, Alexandre. E aí, olha, tu não pode desistir e tal, e vai. Tava aí, eu estava ensinando a resiliência. E aí eu lembro que nós fomos jogar um outro regional do adulto. Não era do infanto, era do adulto. Eu não tinha responsabilidade nenhuma. Era do tal do nosso amigo lá, né? Do Roger.
Isso. E eu virava a bola antes dos 3 e pá, e pá. E aí o Zé falava, ô seu Jaguar, era para tu ter jogado assim, né? Ou seja, eu não desisti, eu fiquei chateado. Mas na minha cabeça eu estava recebendo de vocês o fôlego ali, e eu joguei muito bem. Aquilo foi a construção de resiliência. Aquilo foi construção de resiliência. Por quê? Hoje, a resiliência que eu tenho também veio daquela frustração. Eu tive aquela frustração. E nós vivemos uma geração, como eu disse, que não gosta de ser frustrada. E não tem essa força de deixar a frustração, deglutir a frustração e falar assim, beleza, eu chorei, agora eu vou em frente. Que eu vou passar. E vocês me ensinaram isso lá no esporte. Olha, jogou mal aí, Alexandre? Meu Deus, mas esse não é o teu jogo. Eu aponto o erro, mas eu já aponto a solução. Então, mas esse não é o teu jogo. E vocês confiaram em mim, eu continuei capitão, eu não fui tirado do time, construiu-se ali a resiliência e eu joguei muito, deve lembrar, né? Que daí o pessoal ficou até rindo. Esse é o teu jogo, rapaz. E hoje eu trago isso para a profissão. Hoje eu trago isso para a profissão. Ó, tem uma seleção brasileira entrando aí, olha a honra aí, ó. Que, por sinal, também é advogado. Advogado de direito esportivo. Sabe, ele não vai lembrar de mim, tá? Ele não vai lembrar de mim, tá, Zé? Mas uma vez eu estava no fórum de Porto Belo, o Kid do vôlei, ele não vai lembrar, tá? E aí eu sempre fui fã desse cara, né? Era da nossa época, ele era o cara, o Kid, canhoto, né? Bom. E aí eu encontrei aquele cara no fórum de Porto Belo, olhei para aquele cara e falei, velho, é o cara que eu acho animal do vôlei. Eu falei, ô Kid, tu não vai lembrar de mim e tal, mas eu gosto de ti, já vi tu jogar. Ele deu satisfação, me atendeu muito bem. Então, Kid, ó, sou teu fã. Parceirão, parceirão. Aproveitar aqui e também mandar um abraço para o Salésio. Tem alguns amigos teus também aqui que eu acredito que a gente já passou aqui. Denise, professor Samuel. Professora Denise, pô, que honra, professora Denise, nosso mestrado, doutorado. Daiane também está aqui. Pessoal aqui que a gente, desculpa que não fala todo mundo, meu amigo Rogério de Blumenau, que também estarei convidando ele logo para uma live. O Eduardo Ascioli, que esteve comigo também, um palestrante um cara que virou amigo da gente, sempre citando aqui o pessoal que é muito amigo. Conversa boa passa sempre rápido, Deus. É sempre a minha frase de efeito perto do final, porque senão a gente ficava conversando aí mais umas 2 horas. Mas tocasse num assunto que é interessante, eu sempre tenho uma conversa coringa aqui no final, que tu já colocasse a minha última pergunta, você já respondeu. Essa geração jovem, que é essa geração da última década, aliás, a partir dos anos 2000, que está aí na faculdade agora, que está iniciando, qual é o grande problema? Porque eu digo que todas as gerações têm muitas qualidades. Eu vou citar a conectividade, eles são muito rápidos, a cadeia de pensamento deles é diferente. Mas, ao mesmo tempo, ficaram faltando algumas coisas que nós tínhamos que eu acho que era muito melhor. O que tu pode dizer que está faltando assim para esse advogado? Até porque é uma dica para esse jovem advogado, esse acadêmico, como é que ele vai fazer para dar esse upgrade, assim, ele entender que tem algumas coisas que ele precisa retroagir ou melhorar, que a gente tanto fala das soft skills, enfim, o que tu aconselha? E percebe? Olha, sim, eu percebo assim, eu de cara falo as qualidades, né? São conectados, inteligentes, têm uma resposta rápida, são excelentes, assim, a nova geração é excelente e tem muito mais virtudes do que eu, mas se eu pudesse apontar algumas situações que podem ser melhoradas, essa questão de saber receber não e receber a frustração, isso é uma marca que eles não sabem, tá? Da minha geração, eu acho que já não sei também, tá, Zé? Mas eu aprendi apanhando. Meus pais são muito mais resilientes, muito mais, sabe, muito mais deglutir o insucesso e partir para o sucesso. Meu pai, analfabeto, pobre, se tornou uma referência dentro do Banco Bradesco, fundou escola, uma pessoa engajada, advogado, economista, mas veio da pobreza. Uma construção. Né? Uma construção. Então, hoje, eu não sei se essa nova geração tem essa mesma força. Então, o primeiro ponto. E o segundo é a capacidade, isso tem que ter, e eu vejo que falta um pouco, tá?
é a capacidade de ir atrás da informação e da formação, ir atrás da informação. Nós temos uma geração que é muito fácil perguntar. Ô Zé, como é que eu faço isso? Cara, vai atrás. Nós temos uma geração, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou ser melhor no vôlei? Cara, te vira. Como é que eu vou... Claro, eu posso ter um treinador, eu posso ter uma orientação, mas tem coisas que eu tenho que fazer por mim. E eu aprendi isso com um promotor de justiça, eu posso falar o nome porque é uma qualidade, né? O doutor Ricardo Elagnolo, eu sempre falo isso, ele sabe. Ele me ensinou assim, chegava com a dúvida, doutor, mas esse caso aqui, ele falava, lê o livro? Eu falei, pô, doutor, só queria era só uma pergunta. Ele, não, leu. Ele podia dizer, ó, artigo 15, artigo 12, legítima defesa, seja lá o que for. Poderia Ele dar falou, a receita do bolo. Exato, vai atrás. Eu falava, pô, doutor, vai atrás. Ele não me falava nada, Zé. Ele fez eu aprender a pesquisar. Então, a nova geração precisa ter um senso de pesquisa muito mais aguçado. Não pode existir. A rapaziada tem que saber pesquisar. Não achou, vai atrás. Quer melhorar em tal área, tem que ir atrás das informações. Não pode se dar por vencido nas primeiras dificuldades e insistir porque a informação vai vir. Então, essa é uma falha que eu vejo que pode ser melhorada. Claro, eu prefiro destacar aí as virtudes, que eles têm mais do que eu. Mas se eu pudesse falar de 2 pontos, a geração mais nova é a frustração, que não sabem ser frustrados, e ir atrás das informações. É muito mais fácil dizer, professor, advogado, Zé, técnico, seja quem for, como é que faz isso? Ó, é assim. Pronto, tá entregue. Não. Ó, vai por aqui. Vai pesquisar. Vai atrás da informação. Então, capacidade de pesquisa, Zé, de pesquisa. E eu faço um adendo nessa questão da gente querer melhorar eles, porque quando a gente fala de defeito, eu digo que não é defeito, porque nós também, todas as gerações tinham os seus defeitos, suas qualidades, mas eu digo assim, são pontos que são muito importantes para que eles, quando eles minimizam, é como qualquer coisa na vida, você tem suas fraquezas e quando a gente faz tem o SWOT, né, que é uma forma de você entender fraquezas, um tipo de leitura de fraquezas, oportunidades, enfim, que a administração usa para avaliação de empresas, de pessoas também, que é assim, ó, eles têm a dificuldade, como você fala, eles têm a dificuldade de entender que o conhecimento você tem que correr atrás, hoje é muito mais fácil. Até a Elise colocou aqui, ó, eles não conheceram o livro da Barça, eles não sabem o que era uma biblioteca, tu ir lá no papel e correr atrás do livro, que hoje é o celular da informação. Mas tudo bem, óbvio, ficou muito melhor, é muito melhor desse jeito. Mas é esse discernimento de, por exemplo, você deve ter passado por essas situações. Pô, ó, aquele livro lá, e os livros de direito, eu sei que eles não são baratos para a realidade do Brasil, eles são livros relativamente caros, se você pensar de uma forma, se você pensar... Só que aí você diz assim, o livro é caro, ok. Só que ele está lá no barzinho dele gastando lá R$100 na noite. E aí o livro... Aí, pô, professor, eu não consegui comprar o livro, porque, você sabe, é caro. Então, isso que eu estou falando, ele não tem esse discernimento que, poxa, vou deixar de tomar alguma coisa, de sair alguns dias, porque eu vou poder sair durante muito tempo. Agora, o conhecimento, o investimento, é que eles não entendem isso como investimento. Pô, tem que comprar um livro, vou gastar. Não, eu vou investir. Um curso. Porque, às vezes, a pessoa precisa... Eles ficam... eu quero a empresa que me dê um curso. Cara, se você quer o conhecimento, corre atrás. Economiza aqui, aperta ali. Tenha pessoas, tenha conhecimento através de investimento, que é o mais importante. E isso que você coloca, ele tem todo sentido. E realmente são 2 coisas muito pontuais que os jovens que estão aí vendo a gente entendam, né? E os mais velhos também, porque a gente também, às vezes, pensa de uma forma errada. E realmente, hoje, eu falo para ti, eu acho que nesse período de pandemia eu nunca estudei tanto. Não porque eu não goste, mas é que abriu a oportunidade do tempo e aí eu, obviamente, tinha que investir ele numa coisa muito importante para mim. E eu acredito que todos nós que temos essa possibilidade estamos fazendo isso para justamente sair desse processo melhor. Que eu acho que eu acho não, tenho certeza que é isso que todos querem. Na pandemia eu tive que ser resiliente, Zé. Eu tive que engolir algumas frustrações.
que eu não queria engolir. Mas eu sou obrigado para seguir adiante. Ou eu paro ali, ou eu digo assim, olha, eu sei, não tá bom, eu não quero estar aqui, e eu não vejo a hora de sumir daqui, mas eu sou obrigado a passar por ali. Então, essa capacidade, talvez, isso aí na minha vida foi algo que eu aprendi muito, tá? E ainda continuo aprendendo, assim. E esse saber ir atrás da... Assim, esse teu comentário, eu nem quero... Tá acabando a nossa live, né? Mas isso que tu falas de saber investir em livro e tal, a verdade é que gasta-se muito mais, né? E poderia se gastar com livros, com cursos e etc. Isso sem dúvida. Aperfeiçoamento pessoal, emocional. Eu não vejo mal nenhum de a pessoa fazer um... Ah, mas esse livro é autoajuda. Cara, se tu vai ler e vai te ajudar emocionalmente, se vai colocar as ideias no lugar, leia, compre. Não tem que ter... Preconceito. Não tem que ter preconceito com o livro. Eu tenho autoajuda, eu tenho não ajuda, eu tenho técnico, tem que ler. Ler, tá ali. Isso é fenomenal. A internet é muito boa, facilita a pesquisa. Mas de um termo tu vai para outro, tu vai para um artigo, tu vai para uma tese, tu vai para um livro. Essa é a capacidade que eu te digo que nós temos que melhorar, sim. Mas nós temos grandes talentos, os alunos são muito talentosos. Mas são duas coisas que são essenciais na mudança, que é na melhora, no aperfeiçoamento, né? Isso, a gente se aperfeiçoa a vida toda, até o último dia que a gente respirar, estamos nos aperfeiçoando. E eu tenho um lema, né, que eu faço mentoria também. E isso eu me achei na mentoria, porque eu também uso o processo de coaching, de mentoria também, as minhas experiências como coach de verdade, que não coaching, o coach, né, que tanto também se diz estar na moda, mas o treinador, né, a gente sempre foi treinador, a gente sempre deu conselhos para vocês, enfim, a gente só está processualizando isso aí, deixando num padrão com técnicas que realmente tem essa... E eu entendo que essa mentoria ela é muito importante, porque está faltando pessoas como você, assim, professores que foram mentores da gente, treinadores que foram mentores da gente. E hoje a gente está muito aberto, nem todos os profissionais que estão no mundo acadêmico são profissionais realmente com essa questão de deixar uma marca, enfim. Então, eu acho que você tem que procurar os seus mentores, professores, pais, um grande amigo, um grande profissional. Tem que ter referências, e essas referências não precisam ser... Nós não precisamos ir atrás do Bernardinho como uma grande referência. Óbvio que ele é, né, como um treinador, como um grande palestrante, mas tem muitas pessoas próximas a gente que a gente também pode estar muito mais próximo e pode conversar com eles muito mais facilmente. Então, também dá esse feedbackzinho que tem muitas pessoas boas, muitos mentores, muitos coaches conosco que a gente às vezes não dá o devido valor. Eu acho isso importante colocar. E isso é fantástico. A experiência, né? Talvez, e essa necessidade de um treinador, seja um treinador físico, um treinador emocional, um amigo, um companheiro de vida, né? Isso. De partilhar a vida, como a Tayane está falando aqui do Profissão Família. Isso. Muitos compartilham conhecimento, mas precisamos compartilhar a vida. Isso. Certo? Então, o que vocês me passaram lá nos jogos, aquilo foi experiência de vida. Tu já tinhas atacado mal uma bola, tu já tinhas jogado mal, e tu vê, Alexandre, vem cá, vamos sentar aqui. Quantas vezes tu e o André me chamaram? Alexandre, vem cá. A Deise, antes de começar o jogo, eu tinha um apelido, lembra? Xexei. Porque eu botei um apelido num cara, acabou o apelido colando em mim. Ô, Xexei, vem aqui. E vem cá que eu quero falar contigo. Cara, te acalma. Tu tá indo afobado. Aquilo ali é a experiência da Deise, a experiência do Zé. Quantas vezes tu me chamou? Alexandre, te acalma. Tu vai que é uma vaca braba pra rede. Te acalma. Vira esse braço, pá, dava toda a dica e a coisa vai melhorando. Eu era um adolescente, mas a coisa foi evoluindo e me tornei um jogador amador, que jogava razoavelmente bem. Teve os meus sucessos como jogador de voleibol, amador, um lazer, né? Mas que era levado a sério. E isso casa, Zé, com essa geração. Como essa geração ela não está acostumada a receber não, ela precisa de sempre alguém tutelando. Então, isso. Em algum momento, realmente é importante ter um mentor, sem dúvida. Alguém que acompanha. E sabe, Zé, tem um versículo da Bíblia que mexe muito comigo, que fala disso aí.
Diz assim, ó, como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa afia outra. Ou seja, o ferro é que afia o ferro. E sabe o que que afia o Alexandre como ser humano? Um outro ser humano. Ou seja, quem é que é o mais indicado para me tornar melhor? O Zé. Quem que é melhor? Quem que é mais indicado para tornar o Zé melhor? O Alexandre. Pessoas. Perfeito. Partilhar vida. Perfeito. Isso é essencial e que no coach, no treino, como queiram dar o nome, né? Isso. O parceiro de vida, o mentor, eu prefiro até a palavra mentor, né? O mentor, essa tua mentorias é sensacional. E é isso que fica. Como o ferro afia o ferro, assim uma pessoa que tem a capacidade de melhorar e afiar outra. Vou roubar essa sua citação, vou colocar amanhã na minha postagem na minha postagem do Instagram, que é fantástico. Alexandre, a gente fala muito, falta aí pouco mais de 5 minutos. Queria novamente te agradecer. Acho que quem ficou conosco, o papo foi legal, falamos um pouco de tudo, coisas muito sérias, mas de uma forma assim muito agradável. Sempre por isso que esse papo é muito leve, mas ele é muito construtivo, que eu acredito que é isso que eu me disponho a fazer nessas lives que a gente desses meus convidados, que eu sempre, para mim, eles sempre são especiais, né? Eles são sempre especiais. E eu queria deixar aí que você fechasse aí. Agradeço de coração e só quero você como profissional, como amigo, não tenho palavras. Ô Zé, eu que agradeço, honrado mesmo pelo convite. Sempre que for chamado, estarei aqui. Eu falo pelos cotovelos, então não tem problema. Estou sempre à disposição. Para mim, uma honra poder participar e dizer assim, que os meus alunos conheceram que eu já fui atleta, né? Que eu estou agora um pouquinho fora do peso, né? Mas tudo bem, eu vou passar, eu vou vencer. Tem que ser resiliente, né? Os alunos aí, quem está aí, algum aluno, ex-aluno, conheceu que eu já fui jogador de voleibol, amador, mas tive uma... Né? E foi muito legal. Eu joguei por 3, 4 cidades, então eu comecei no banco, eu joguei assim, assado, até chegar capitão, então teve uma construção amadora legal, assim, sabe? Certo. Então, muito bacana poder partilhar isso também. Zé, obrigado pela oportunidade, estarei sempre quando chamares. Saiba que tu és uma referência para a minha vida, tua, Deise, marcaram a minha vida positivamente. Tá? Foram, assim, grandes treinadores para a vida. Muito obrigado. E a recíproca é verdadeira. Acredito que quem não conseguiu vê-la, a nossa live inteira vai ficar no GVT do meu Instagram e depois eu coloco no meu canal do YouTube, José Irã Palestrante. Pessoal, um beijo no coração de todos e até uma próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Beijão na Deise, hein? Abraço. Valeu, Zé. Um abração, querido. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.